Caros telespectadores, é com satisfação que nós voltamos com mais um programa Você Sabia? Já dentro dos novos rumos que nós estamos tomando, passando dessas variedades em todos os sentidos, mais focados no ramo da medicina. E hoje nós temos a grande satisfação de trazer ante as nossas câmaras a doutora Cristina Tostes, acompanhada da sua parceira de trabalho, doutora Sabrina Cato, que são formadas em fisioterapia e educação física, com extensão naquilo que nos interessa no dia de hoje para Pilates. Como esses nomes técnicos não é do conhecimento geral de todas as pessoas, e como muita gente não sabe o que é o método Pilates, elas vão conversar com vocês sobre esse assunto hoje tão em pauta. Cristina, vamos conversar um pouco a respeito da profissão que vocês duas atuam. Tanto a Cristina como a Sabrina vão conversar comigo e com os telespectadores sobre esse assunto. Um pouquinho do passado, da formação, tanto de uma como da outra, e depois entramos rapidamente no tema que nos interessa. Sim. Bem, seu Oswaldo, nós temos formação universitária, eu em fisioterapia e educação física. E eu tenho formação em fisioterapia. E nós fizemos um curso de formação em Pilates. Esse curso de formação em Pilates, ele está hoje filiado à PMA, que é a Aliança Mundial de Pilates, o que nos confere uma certificação internacional na metodologia do Pilates. Nós fizemos então um curso com cerca de 450 horas de prática, teórico-prático, né? E hoje estamos então em condições, digamos assim, de aplicar a metodologia do Pilates. O método Pilates é um método alternativo de atividade física e hoje é tido como um dos métodos bem avançados de condicionamento físico e mental, como costumam assim dizer, tá? E que uma vez a prática do Pilates hoje possibilita as pessoas a realizarem com muito mais habilidade e eficiência as suas atividades diárias, do dia a dia, suas atividades físicas, tá? A principal finalidade do Pilates é essa atividade diária, ou ele se dedica também a outros gêneros de educação física, em outros sentidos? Sim, o Pilates é hoje, como eu lhe disse, um método alternativo de atividade física. Ele não está hoje restrito mais ao fitness, ao método de condicionamento e de reforço muscular ou de ganho de força muscular. Hoje, o método Pilates ele já está entrando também nos ambientes hospitalares, nas clínicas de reabilitação, porque é uma metodologia que hoje está muito dentro também da reabilitação, para resolver problemas de dores crônicas, pacientes aí com histórico, por exemplo, de fibromialgia, que são dores sem uma origem definida, mas que acometem todo o corpo, principalmente mulheres. Também hoje muito indicado nos casos de reabilitação de doenças neurológicas, como é o caso do Parkinson ou das pessoas vítimas, por exemplo, de um AVC, de um derrame cerebral. Também indicado no pré e pós-parto com gestantes. Também indicado muito na terceira idade para ampliar a concentração, a autoestima, a autoconfiança, o equilíbrio do idoso. E para as pessoas, de modo geral, que buscam um bom condicionamento físico. Isso porque a gente, dentro do Pilates, trabalha muito o equilíbrio dos grupos musculares, a fim de resgatar um bom alinhamento postural, reequilibrar a musculatura do corpo. E entende-se que um corpo com uma musculatura bem equilibrada é um corpo muito menos acometido por dores ou lesões. Existem alguns princípios específicos dessa metodologia, que a Sabrina pode inclusive comentar alguma coisa,
com relação a esses princípios que nos permitem atingir esses objetivos do alinhamento, do equilíbrio, do centramento de força e, de certa forma, dessa melhora no condicionamento físico geral. Então vamos ver o que a Sabrina tem que dizer para os telespectadores. Então o método está estruturado em alguns princípios básicos de movimento, né? São princípios como respiração. Nós temos um padrão respiratório que se diferencia do padrão respiratório que usamos no nosso dia a dia, né? Então, essa respiração, ela está coordenada junto com o movimento, né? Então, no momento que a gente tem que, né, fazer força, existe um padrão respiratório que vai fazer essa força se centrar e a gente realizar um movimento de forma mais segura, né? Outro princípio fala sobre a centralidade, né? Que consiste no fortalecimento de músculos específicos, músculos abdominais, né? E também músculos que são responsáveis pelo movimento, né? Pela força num determinado movimento, né? Ou seja, a gente centra a força aonde ela deve estar acontecendo, né? Isso melhora também, né, a coordenação, né? E melhora também a conscientização corporal. A respiração tem alguma coisa que ver com as posições do corpo? Eu não sei se eu entendi bem, porque é um tratamento também para isso. Ela tem a ver, porque tem essa respiração indígena, respiração de mais disso, de mais aquilo, aquele outro. Esse é uma coisa diferente? Na verdade, essa respiração, ela acontece para a gente ativar a musculatura abdominal, músculos abdominais profundos, estabilizadores da coluna, né? E isso é uma respiração continuada ou por um determinado período? Ela se torna uma respiração consciente, seu Oswaldo. Porque o ato respiratório, a gente costuma dizer que é um ato misto. Tanto ele é inconsciente, involuntário, que nesse momento agora nós não estamos parando para pensar. Agora eu puxo, agora eu solto, agora eu inspiro, agora eu expiro. Quando a gente está no ambiente Pilates, a gente sugestiona um padrão de respiração consciente, onde o aluno consciente e constante. Consciente e constante. Ele vai puxar o ar profundamente, porém suavemente, e na hora de expirar, ele vai procurar de fato ativar toda aquela musculatura pertinente a esse ato expiratório. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, a gente termina usando somente uma musculatura acessória durante a respiração. É que nem encher um balão, o cara enche um pouquinho, para, enche um pouquinho, para ali. É que nem o senhor ter um carro e o senhor circular com esse carro sempre com o tanque na reserva. Sempre ali colocando só R$10, sabe? Na hora de abastecer. O que a gente quer, na verdade, durante a respiração é otimizar toda a superfície pulmonar e condicionar o aluno a fazer uma respiração profunda, porém suave, ampliando toda a sua superfície pulmonar e durante esse ato expiratório chamando para o compromisso, de fato, essa musculatura pertinente a essa ação expiratória. Com isso, ele vai acordar e ativar músculos profundos do abdômen, os intercostais entre as costelas, de fato a musculatura diafragmática, muito a musculatura do assoalho pélvico, que é uma musculatura de sustentação. Então, é como se ele concentrasse a força no abdômen e a partir daí esta força expandisse para membros. Então, por isso que no Pilates eles chamam o abdômen de powerhouse, de centro de força, de casa de poder, porque de fato uma respiração bem feita, ela ativa essa musculatura e o movimento fica muito mais refinado, com a força muito mais centrada nos músculos pertinentes às ações. Isso tem que ver com algumas coisas da respiração do yoga? É yoga, né? Tem influência. No que elas se assemelham, no que elas divergem? Na verdade, o criador do método, ele foi praticante de yoga e de diversas modalidades de atividade física. E ele criou, né,
o seu método, e dentro do método ele criou essa respiração específica. Eu acredito que assim, dentro do yoga se prioriza muito a respiração diafragmática e abdominal, né? Nós no Pilates trabalhamos mais a respiração costal, não tanto diafragmática, né? E no momento expiratório, a ativação dos músculos abdominais profundos, mais especificamente do transverso do abdômen, né? E músculos que funcionam como um cinturão, que muito vão proporcionar um respaldo, digamos assim, de proteção para a coluna. E na verdade a respiração também, ela, né, o oxigênio, ele se transforma em energia, né? Então o método é um método de movimento, a respiração, ela ativa o centro de força, né, dá estabilidade para a coluna, mas também existe ali, né, a nossa fonte de energia, que é o oxigênio, para a gente se movimentar, né, durante a atividade física. Então a gente precisa respirar, né, para ter energia para se mover durante, né, durante essa aula de Pilates, né? E qual é a importância da respiração em todo o sistema Pilates? A importância é grande, é média? É grande, porque como ele é um método que se estrutura em alguns princípios, a respiração destes princípios, ela é o princípio pertinente a todos os exercícios. Por quê? Porque é como se ela costurasse os outros todos. A partir de uma respiração bem feita, acontece um bom centramento de força no abdômen, um crescimento do eixo da coluna, como que promovendo esse efeito hidráulico da coluna, de crescimento, de descompressão, de alinhamento, de alongamento. Existe toda uma reorganização do que a gente chama de cintura escapular, que é uma reorganização dos ombros, um relaxamento dessa região cervical, que é muito comum as pessoas colocarem muita atenção nessa musculatura. E como a Sabrina disse antes, é uma fonte de energia. Então, uma aula de Pilates feita com uma boa respiração, com uma respiração consciente e eficiente, vai oportunizar para o aluno uma sensação de energia, de vitalidade, de prazer, para que ele possa realizar suas atividades no decorrer do dia, né, com muito mais prazer e energia. É como se ele passasse pelo posto de gasolina e se abastecesse de combustível. Então, vital, no caso, né, oxigênio. Dá para concluir que a respiração é básica nesse tratamento. Sim, né? Como os outros princípios também. E é nesse sentido, senhor Oswaldo, que a gente assim muito prima pela apresentação da metodologia do Pilates. Nós vamos tratar desse assunto logo depois do intervalo. Ok. E sabe, nós temos que aturar na caixinha, né? Ok. As informações atuais da sua cidade, região e país associados à boa música, entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente. Abatedouro Recanto do Vale, produtos com alto padrão de qualidade, frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Clínica Dr. Bruno Pivato, proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial, na Bento Gonçalves, 700, em Lajeado. Telefone 3726-3839.